Se é a primeira vez que você nos acompanha no canal de nossa igreja, nós estamos fazendo já há 2 anos a exposição desse Evangelho de Mateus, e todas as outras mensagens estão aí gravadas no YouTube, no canal de nossa igreja, e você pode acompanhar todas elas, tá bom? E para os irmãos também que nos visitam aqui, você pode fazer a mesma coisa. Você pode acessar o canal de nossa igreja e conferir todas as outras mensagens nesse maravilhoso Evangelho. Hoje nós vamos terminar o capítulo de número 15. Nós iremos meditar hoje dos versos 29 a 39. No sermão passado nós meditamos sobre o encontro de Jesus com a mulher cananeia, que foi dos versos 21 a 28, e hoje nós vamos do verso 29 ao 39, concluindo essa etapa do capítulo 15. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, dessas que ele acabou de curar e muitas outras que estavam com ele. Porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tens? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, é com muita alegria que nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez em oração, porque o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é o Deus da criação. Pai, nós suplicamos neste momento a intervenção do Teu Espírito sobre a vida de cada um dos que aqui se encontram e dos que nos acompanham de suas casas. Pai, que o Teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo, aquele que, ó Deus, é capaz de revelar as verdades no nosso coração, que o Senhor opere poderosamente em nós nesta noite. Não permita, Deus, com que as nossas pressuposições se peguem degladiando com a verdade do Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito possa nos dar condições de acolher a Sua palavra com mansidão. Senhor, nos ajude a não nos perdermos nos pensamentos para outros afins, que não seja o de estar aqui agora, atento, compenetrado, para ouvir tudo quanto o Senhor deseja nos instruir nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós estamos concluindo essa etapa do capítulo 15, e é interessante como Mateus, ele organiza, a forma com que ele vem fazendo a sua descrição de Jesus, dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus. E é interessante como ele encerra. O final do capítulo 14, entrando no capítulo 15, Mateus já nos apresentou Jesus realizando muitos milagres, muitas pessoas chegando a ele, Jesus curando todo tipo de doença. E no capítulo 15, nós vimos Jesus também realizando grandes feitos. E Mateus não poderia encerrar esse momento, essa perícope,
exatamente mostrando aquilo que é característico do nosso Senhor, que por onde ele vai passando, ele vai realizando grandes feitos na vida do povo e mudando a realidade dos lugares onde ele vai passando. Nós vimos no sermão passado que Jesus acabara de conceder uma cura a uma mulher cananeia. E nós meditamos sobre o que significou Jesus ter encontrado esta mulher e ter realizado um grande feito, não na vida dela, né? Porque era sua filha que estava possessa, né? E Jesus realizou um milagre na vida da filha dela, mas obviamente impactou grandemente a vida daquela mulher. E nós ficamos chocados com a descoberta do coração dela, como Jesus enaltece a fé daquela mulher. Mas o mais interessante que nós aprendemos do encontro de Jesus com a mulher cananeia foi porque nela Jesus quebrou os protocolos de prioridade. Lembra? Nós vimos que Jesus ele veio para um público primeiro. Jesus veio com um público-alvo. Nós meditamos que no encontro de Jesus com a cananeia, inclusive ele falou isso para ela, que não era certo tomar os pães da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E com aquilo Jesus estava dizendo para ela que ele veio primeiro para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que, portanto, com aquela mulher, Jesus estava quebrando um certo protocolo de prioridade, coisa que ele já tinha dito antes para os seus discípulos, quando ele juntou os 12 e ele dispersou eles, dando a missão para eles. Ele disse, olha, não entrem na terra, não falem com gentios, dê prioridade às ovelhas da casa de Israel. Porque, de fato, Jesus viera com uma missão prioritária. Ele veio para primeiro os judeus, que é aquilo que João disse, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele veio primeiro para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendendo nós que o plano maior de Deus era muito além de Israel, mas ele veio com uma missão prioritária de primeiro alcançar aquele povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois, obviamente, o seu projeto é de alcançar todo mundo. Inclusive, nós hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós temos usado praticamente em nosso curso, nas nossas aulas, um texto base, que é o de Mateus capítulo 28, do qual o Senhor dá uma missão para todos nós, de nós fazermos discípulos somente aqui, somente em Jerusalém, não, mas fazer discípulos de todas as nações. Então você vê o mesmo Cristo que chega e diz que veio primeiro para alcançar a casa de Israel, é o mesmo Cristo que depois diz, agora podem ir. Darei o Espírito Santo para vocês, para ser minhas testemunhas até os confins da terra. Mas é um fato, Jesus quando veio, ele gastou praticamente parte do seu ministério alcançando as ovelhas da casa de Israel, que estavam perdidas. E a mulher cananeia é a prova disso, de que isso estava para acontecer. Era como se fosse um pré-anúncio do que estava para acontecer. E Mateus encerra esse capítulo exatamente nos dando esse pré-anúncio, pré-anunciando o que ocorrerá com os gentios. Olha o que diz o texto, como é maravilhoso. Vamos ver aqui o texto, versículo 30, só a primeira parte. Olha o que diz o texto. E vieram a eles multidões, e vieram a ele muitas multidões. E aqui era de todo tipo de gente. Era todo tipo de gente, gentios, não importa. E o interessante é que o finalzinho do verso 31 vai dizer que o que essa multidão fez diante de Jesus. Olha o que diz o finalzinho do verso 31. Então, glorificavam ao Deus de Israel. Mateus faz questão de colocar essa referência, porque esse glorificavam ao Deus de Israel, ou seja, aqueles que estavam glorificando a Deus eram os gentios. E eles estavam glorificando ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus. Perceba, Cristo estava impactando a vida dos gentios de maneira tal
que eles estavam glorificando ao Deus de Israel, exatamente cumprindo isso. Aqui era um pré-anúncio daquilo que Jesus iria fazer aos gentios. Primeiro Jesus vem para os judeus, mas no próprio evangelho a gente já vê os pré-anúncios daquilo que Jesus iria realizar, não somente na nação de Israel, mas na vida dos gentios. Os gentios glorificavam a Deus. E quando a gente chega em Apocalipse, a gente se depara com aquela cena maravilhosa, onde Jesus comprou para o seu Pai povo de toda língua, tribo, raça e nação, todos lá perante a Deus, fazendo exatamente uma coisa, glorificando ao Deus de Israel. É por isso que é maravilhoso nós saímos de nossas casas e vir não adorar o Deus de Cascavel, mas nós saímos de nossas casas para vir adorar um Deus que neste momento está sendo adorado em todo o mundo, por toda língua, por toda raça e por toda nação. Esse é o Deus que nós servimos. E em Jesus, Ele é o objeto que Deus usou para nele, por meio dele, comprar para si gente de todos os lugares. A mulher cananeia é a prova. O centurião no capítulo 8 é a prova. E nós vimos inclusive Jesus enaltecendo a fé desses gentios. Até agora, ele disse para os judeus, homens de pequena fé, mas para os gentios, ele disse para o centurião, até agora não achei em Israel fé como a deste homem. E disse para a mulher cananeia, no sermão passado, mulher, grande é a tua fé. E assim o Senhor vai alcançando aqueles que estão para além do rebanho da nação de Israel. Então, Mateus encerra esse capítulo nos pré-anunciando o que ocorrerá aos gentios. Eles virão a Jesus e glorificarão ao Deus de Israel. E nós vimos que a razão pela qual, nesse momento, eles estavam glorificando ao Deus de Israel foi exatamente pelas coisas que Jesus fizera diante deles. E o que foi que fez com que eles glorificavam a Deus? Verso 31. De modo que o povo se maravilhou, e por isso glorificaram a Deus. Se maravilharam de quê? Ao ver, se der esses travos, vocês me ajudam, viu? Ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus estava realizando no meio do povo. Jesus estava realizando obra tal que todos aqueles, como nós vimos no texto, verso 30, e vieram a eles muitas multidões, como é descrito o verso 30, e vieram a eles muitas multidões, nem precisavam muitas, bastava dizer multidões, mas ele fez questão de aqui dar um enfoque que era realmente muita gente. Era muita gente, muitas multidões estavam lá. E eles presenciaram algo maravilhoso. Rapaz, eu estou travando essa palavra. Eles ficaram perplexos ao ver aquilo que Jesus estava realizando no meio do povo. E o verso 31 descreve muito bem o que foi que Jesus fez diante daquela multidão. Ele fez isso. Fez com que os mudos falassem, os aleijados recobrassem sua saúde, os coxos andassem e os cegos vissem. Jesus estava realizando obra tal que todo mundo estava maravilhado. Nós já vimos algo interessante sobre esses feitos de Jesus no meio do povo. Nós vimos que o ministério de Jesus se resume praticamente a poucas coisas. Jesus saía de cidade em cidade, pregando o evangelho, ensinando e curando as pessoas. Basicamente, o ministério de Jesus se resume a isso. Jesus pregava, como nós vimos lá, João Batista saiu de cena, Jesus chegou e ele já começa dizendo o que ele ia fazer nesses 3 anos. Pregando o evangelho, ensinando as pessoas
e curando as pessoas. E ao longo desse tempo, nós vimos que as realizações de curas de Jesus, eles têm um objetivo muito maior do que aquele que nós vimos sendo realizado. Por exemplo, Jesus chegou diante dessa multidão e realizou milagres, curando as pessoas de suas mazelas. Multidões chegaram diante dele, todo tipo de gente de doença, como diz o verso 30. E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e largavam aos pés de Jesus. E nós vimos que essas realizações de Jesus, eles têm um objetivo muito maior do que simplesmente dar saúde para aqueles que estavam precisando. Você lembra que qual era o objetivo principal das curas de Jesus? Nós já vimos isso em alguns textos aqui na exposição de Mateus. O objetivo principal de Jesus realizar esses milagres, essas curas, é de revelar o seu próprio caráter. É de mostrar quem ele é. De maneira que quando Jesus realizava muitas coisas, as pessoas olhavam, esse é o Filho de Deus. Diante das coisas que ele fazia, era como se ele estivesse trazendo um sinal de que somente o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, ninguém mais poderia ser capaz de fazer aquilo. Então era como se ele estivesse ali, um selo que mostrava, que comprovava quem de fato ele era. Então, as realizações de Jesus tinham um objetivo maior do que o próprio objeto. O objetivo era muito maior, era apontar não para aquele que teve a sua saúde recobrada, mas era voltar para ele. De maneira que quando viram o que estava acontecendo, ninguém ficou maravilhado simplesmente com aquelas pessoas que ali estavam, mas eles glorificavam ao Deus de Israel, voltava a glória para ele. O objetivo principal é revelar o caráter dele. Lembra quando João estava preso? E João manda perguntar a ele se era ele mesmo. E lembra qual foi a resposta que Jesus deu? Vejamos aqui o capítulo 11, só para lembrar. Mateus capítulo 11, verso 2 a 5. Coloquei para nós, por gentileza. Olha o que diz o texto. Quando João ouviu, aqui João Batista, quando estava preso no cárcere, falar das obras de Cristo, ou seja, daquilo que ele estava realizando, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ele queria saber. Aí vejamos a resposta que Jesus dá para João, para que ele estivesse certo de que era ele mesmo, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o que estava por vir. Ele disse, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Pode passar. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, quando você disser isso para João, ele vai saber, esse é Jesus. Ora, se os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, então é Jesus. Então perceba, as realizações de Jesus tinham o objetivo de mostrar quem ele era. Por isso que, quem é ele mesmo? Diga o que está acontecendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo. Quando perceberem que isso está acontecendo, saberão quem eu sou. Então Jesus saía realizando essas coisas e tinha como objetivo de mostrar quem ele era por meio dessas coisas. Voltemos nós para o nosso texto. Então, Jesus realizava essas coisas com o objetivo principal de falar dele, de mostrar, de revelar ele. Nós lemos aqui o texto na abertura do culto, Isaías capítulo 35, eu não vou ler, porque a irmã já fez a leitura, a irmã Deide. E o profeta Isaías falou exatamente isso. Que por meio de Cristo seria realizada essas coisas. Os cegos iriam ver, os mudos falariam, surdos ouviriam. Foi exatamente isso, do texto que nós lemos. O profeta Isaías já profetizava sobre Jesus, que por meio dele, essas coisas seriam realizadas. Então, nessas ações, fica comprovado, fica testificado, como se fosse um selo
de mostrar quem Jesus é. Mas, dentre tantas coisas que nós aprendemos de Jesus, ao realizar todas essas coisas, uma delas se sobressai, e é a do verso 32, que eu quero que fique destacado para nós. Essa virtude de Jesus marca, no verso 32, que virtude nos chama a atenção de Jesus quando ele se depara com essa multidão? Qual você acha que é? Compaixão. Compaixão, certo? Essa virtude de Jesus fica muito claro nas ações de Jesus. Nesses atos de cura, fica notório a compaixão de Jesus. E Mateus fez questão de destacar isso. Essa é a 9ª vez que Mateus apresenta esse termo, que Jesus teve compaixão. Essa é a 9ª vez, nós estamos no capítulo 15 ainda. Tem 28 capítulos esse evangelho. E Mateus já fez questão de 9 vezes falar exatamente isso acerca de Jesus. E olhe que até o capítulo 3 e 4, Jesus não estava nem em cena ainda. A figura de João Batista tinha proeminência. Praticamente do capítulo 5 até agora, 10 capítulos, 9 vezes, Mateus fez questão de dizer a compaixão de Jesus. Porque a compaixão de Jesus é exatamente o que leva Cristo a agir com benfeitoria diante da multidão que está diante dele. Compaixão significa isso, olhar e sentir pela situação daquela pessoa. E Jesus faz exatamente, na verdade, foi a compaixão que fez com que Jesus saísse do seu lugar e viesse para cá. Foi exatamente ao contemplar a humanidade caída, morta em seus delitos e pecados, carentes, distante de Deus, foi exatamente a sua compaixão de olhar a raça humana necessitada. Foi exatamente a sua compaixão que o compeliu a que ele descesse, saísse do seu trono de graça e esvaziasse, assumisse a forma de homem, sofresse em nosso lugar, para nos livrar dessa condição em que nós estamos. A compaixão de Jesus. Então Mateus fez questão de apresentar ela até o presente momento 9 vezes. Ele fez questão de destacar a compaixão de Jesus, o olhar de Jesus para isso. Tendo compaixão desta gente, Jesus observava, nós já vimos isso, que Jesus observava e ele vê a situação das pessoas. Eu não sei como foi que você entrou por ali, mas eu quero que você fique ciente disso. Jesus não somente vê, mas como ele vê e tem capacidade de se compadecer da nossa situação. E é inquestionável isso, porque ele provou isso, já provou isso, de que ele se compadece de nós, quando ele assumiu a forma humana e foi pendurado naquela cruz no madeiro, morreu naquela cruz por nós. Então ele já deu provas suficientes de que de fato se importa conosco. Ele não tinha nenhuma obrigação de sair do seu trono de glória, mas ele o fez exatamente por causa da sua compaixão, porque ele viu a situação do ser humano e veio para nos salvar. Então, a compaixão de Jesus o leva a agir em nosso favor, certo? Então, Mateus faz questão de destacar a compaixão. Por isso ele disse, tenho compaixão desta gente. Não somente dessas que estavam sem comer, porque aqui o momento agora é que ele percebeu e viu que eles estavam com fome, era muita gente que estava com ele. Mas não somente isso, ele teve compaixão de todos aqueles, como diz o verso 30,
trouxeram, levaram, jogaram aos seus pés, coxos, aleijados, cegos, mudos. Então, Jesus estava realizando uma obra espetacular naquele lugar. Estava realizando curas físicas e alimentando as pessoas das suas necessidades mais básicas. E a resposta disso é: tenho compaixão desta gente. É a mesma gente, é a mesma multidão que estava lá. E Jesus suprindo, agindo em favor dela. Agora, deixe-me falar uma coisa sobre a compaixão, sobre a misericórdia de Jesus, certo? Os textos que estão registrados para nós, obviamente, foram aqueles que Deus quis registrar para nós. Mas o fato é que talvez você tenha dito, talvez você mesmo, eu possa ter pensado isso. Rapaz, faz tempo que eu estou nessa situação aqui, eu tenho uma enfermidade, eu passo por certo dilema na minha vida, e se Jesus de fato tem compaixão, por que que ele não me cura? Por que é que eu estou nessa aqui o tempo todo? E aí a gente precisa entender também algumas coisas para além de todas essas adversidades que passam em nossa vida. Já pensou, se a gente for encurralar Jesus com isso, nenhum de nós vai ter nenhuma doença, nenhum de nós vai padecer por nada, porque afinal, Jesus tem compaixão e deve me socorrer diante de todas as minhas aflições. A gente precisa entender os planos de Deus, tanto com o sofrimento, com as adversidades em nossa vida, quanto mesmo com a capacidade de Deus de agir com a sua misericórdia e a sua compaixão. Quem já leu Romanos capítulo 9 sabe muito bem o que Paulo disse, os versos 13 e 16, que o Senhor tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele deseja ter compaixão. Ele é soberano em sua misericórdia e no exercício da sua compaixão, certo? Lembrando também que ele não somente é um Deus misericordioso, mas também justo, também santo, por isso que condena os pecadores miseráveis. Então a gente precisa lembrar de todas essas coisas, porque o Senhor não somente é compaixão, mas ele também é justo, ele é justiça, ele é santo, e tudo isso deve ser encarado no mesmo pacote e na mesma pessoa. Ele é soberano, inclusive, no exercício da sua misericórdia e da sua compaixão. De fato, tanto é que Jesus nunca foi obrigado, por onde passou, curar todo mundo, que todas as pessoas que chegassem diante dele. Não. Ele faz isso com quem ele quer fazer, com quem ele deseja realizar as suas obras. E ele é soberano para isso e faz isso segundo a sua vontade, o seu querer. Ora, o apóstolo Paulo aperreou ele um bocado de vez orando para retirar o espinho da carne. Foi retirado? Não, mas foi dado graça. Não foi? Não foi retirado, mas foi dado graça para que ele pudesse suportar e passar por aquilo tudo. O seu próprio filho disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele passou? Não, não passou. Pendurou seu filho e crucificou ele. Então, nós precisamos entender os planos de Deus e as suas ações e a sua soberania. Mas o fato e a pergunta é: Jesus ainda cura em nossos dias? Jesus continua curando em nossos dias? Sim ou não? Nós cremos nisso. Não é só a Universal que crê nisso, não. Nós cremos nisso também. Não cremos, talvez não, com certeza, não cremos do jeito que é apresentado ali, certamente. Onde faz comércio com as ações de Deus. Mas nós acreditamos nisso. Nós continuamos crendo que o mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo que continua operando milagres também em nossa vida. A própria salvação já é o maior milagre que Deus pode realizar em nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então a própria salvação já é a prova clara de que o Senhor realiza obra tremenda em nossa vida. Mas não somente isso. O Senhor também pode realizar obras como essa.
também em nossos dias. E nunca podemos deixar de crer nisso. Eu falo nisso porque nós vivemos em um tempo de tanta descrença quanto a essas coisas, onde muitas vezes o sobrenatural é deixado de lado e até motivo de piada, muitas vezes. Porque a ciência, a medicina, tomou lugar em tal proporção que falar sobre algo dessa natureza é motivo de piada. Como se somente a medicina fosse capaz de remendar o homem. Como se Deus não pudesse fazer isso de forma miraculosa. Você crê que de fato Deus é poderoso para fazer um cego ver em nossos dias? O Senhor é poderoso para fazer um aleijado andar? Sim, com certeza. Temos que crer nisso. Não podemos deixar de acreditar nisso. É o mesmo Deus. Não muda. Não muda. É um fato que quando Jesus esteve aqui na terra, o rebuliço foi maior, porque de fato era Emanuel, Deus conosco. A terra não foi a mesma, porque Deus estava pisando na terra. É um fato. De tal maneira que por onde ele passava, o demônio tudo se agitava. É claro, Deus estava aqui. Uma coisa é o Miqueias passar aqui no meio, outra coisa é Jesus passar aqui no meio. O rebuliço é diferente, meu amigo. Então, mas mesmo assim, o Senhor continua operando. Lembra do que ele disse? Eu vou para o meu Pai e obras maiores vocês farão do que eu. Obras maiores vocês farão do que eu. E a gente vê exatamente isso acontecendo em Atos dos Apóstolos. Não é isso que vai acontecendo? Vai acontecendo isso. Pessoas vão sendo colocadas e só a sombra de Pedro, só a sombra vai curando as pessoas. Tamanha é a ação de Deus. E isso vai acontecendo em diversos lugares. Tamanho é o agir de Deus no meio dos seus filhos. Agora, é triste ver todo esse processo ser comercializado em nossos dias. E aí, muitas vezes, Deus sai de cena e homens entram em cena. É interessante o texto porque no verso 31, diante de tudo o que acontece, coloca aí para nós, por gentileza, verso 31. Diante de tudo o que aconteceu, uma pessoa recebeu a glória. Uma pessoa recebeu a glória de tudo o que aconteceu. É o final do verso 31. Quem recebeu a glória de tudo isso? O Deus de Israel. Ele recebeu a glória, porque é dele a glória. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele deve receber a glória. O problema é que nossos dias, homens têm recebido a glória de Deus. Homens têm recebido a glória de Deus pelos feitos de Deus. Esse é o problema dos nossos dias. Aquilo que João Batista disse, convém que eu diminua para que ele cresça, tem sido invertido em nossos dias. Na verdade, convém que o Senhor diminua e os homens cresçam em nossos dias. Deus continua realizando grandes feitos em nosso meio, mas para a glória dele. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua igreja, mas para a glória dele. Para a glória dele. E devemos pregar isso. Devemos falar de Deus para as pessoas, pregar exatamente esse Deus que faz maravilhas, mas não para o mérito de homens, não para o louvor de homens, mas para a glória dele. Para a glória dele. Então, Jesus cura ainda em nossos dias, continua realizando milagres em nossos dias. Não perca a fé. Continue orando, crendo por isso. Nós vivemos em uma cultura muito patológica, onde, e poderia até dizer hipocondríaca, muito viciada em remédio, em todas essas coisas, e a gente tudo deposita a nossa esperança e a nossa convicção nessas coisas. E eu não estou dizendo que você não deve procurar médico, você não deve tomar remédio, não estou dizendo nada disso. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso aqui que nós estamos lidando com Jesus que cura e que faz milagres ainda em nossos dias.
E se você crê nisso, o nosso papel como cristãos, antes de consultar o Dr. Google, nós deveríamos consultar o doutor dos doutores, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Orar a Ele, buscar a Ele, pedir ao Senhor que opere um milagre em nosso meio. Nós deveríamos ter essa... Se cremos assim, se cremos nisso, então deveríamos nos comportar de tal forma. De tal forma, certo? Então, diante das aflições, deve ser assim que nós devemos proceder. Jesus cura ainda em nossos dias. Cura em nossos dias. Agora, deixe-me falar sobre algo que eu quero destacar nesse texto. O versículo 30, ele diz assim: e vieram a ele muitas multidões. A pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão agora é: o que levou essa multidão a procurar o Senhor Jesus? Já está claro no texto. O que levou essa multidão a ir atrás de Jesus eram as suas necessidades físicas. Essas pessoas estavam enfermas. E essa foi a razão deles procurarem o Senhor Jesus. E é isso que eu quero falar um pouco com os irmãos nesse momento. É importante dizer que, muito embora Jesus cure as nossas enfermidades, como o texto disse, como eu acabei de também dizer isso, mas é importante dizer que não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para que nós tenhamos saúde. Não foi essa a razão pela qual Jesus morreu na cruz. Jesus veio com um propósito específico. Jesus veio para morrer pelos nossos. Jesus veio para morrer pelos nossos. Você sabe disso. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ainda que Jesus cure a minha cegueira, vai chegar o dia em que o meu corpo irá perecer e ele será enterrado. Ainda que Jesus faça um aleijado andar, vai chegar o dia que o seu corpo vai perecer e todo o seu corpo será lançado sobre terra, embaixo da terra. A verdade é que, muito embora Jesus cure e ainda continue curando as nossas enfermidades físicas, mas não foi para isso que ele morreu. Não foi para isso. Por isso que eu digo que, na verdade, as realizações de cura física têm um objetivo principal, é apontar para algo maior. Porque se ele pode o menor, se ele pode o maior, é óbvio que ele pode o menor. Jesus, na verdade, veio para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer, que era exatamente nos livrar da condenação do nosso pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas, ao mesmo tempo, o texto vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Então, muito embora o Senhor possa curar as nossas enfermidades físicas, mas não foi para isso que ele morreu. Ele morreu na cruz para algo muito mais. Lembra do episódio do paralítico em Cafarnaum? Marcos capítulo 2? Que os amigos do cara desceram lá, ele doeirado, e colocaram ele diante do Senhor Jesus, lembra? O cara era paralítico. E, obviamente, seus amigos fizeram aquilo esperando que Jesus curasse aquele homem e ele voltasse a andar. E a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem não foi: toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. Jesus disse o que para ele? Filho, os teus pecados estão... Jesus quis dizer algo ali, que era muito mais importante aquele homem ter os pecados perdoados do que ele voltar a andar. Jesus queria dizer algo. Mas como eles não creram, como seu coração era tardio de crer que ele era poderoso para isso, ele disse: olha, para que creiam então que eu tenho poder para perdoar pecados, toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. Então ele realizou aquilo para que ficasse evidente quem ele era e para que ele veio de fato. Então, muito embora Jesus possa curar, de fato, faz isso, como nós vimos aqui no texto, e continua fazendo, mas
essa não é a razão principal pela qual o Senhor Jesus veio. E o texto mostra isso. Muitos foram a ele por uma cura física ou bênção material. É interessante que nós não encontramos ninguém que foi a ele para ter a remissão dos seus pecados. Nós não encontramos textos onde diz que multidão foi a ele porque queria ter os seus pecados perdoados. As multidões acompanham o Senhor Jesus com um propósito de ter curas físicas, materiais. Veja, se na igreja disser, venham hoje para ouvir a mensagem, arrependam-se dos seus pecados, veja se aquela igreja fica cheia. Agora, por que essas outras igrejas são lotadas? Porque venham que hoje é bênção da prosperidade. Percebe? Por que as multidões acompanham? Percebe o motivo das multidões em estarem diante dele? Você não vê multidões procurando ele para terem seus pecados perdoados. Você vê as multidões procurando Jesus por causa das bênçãos materiais. E eu quero citar o texto de João capítulo 6, porque João, ele liga toda essa história. João vai mais profundo nessa história, nessa gente, nessa multidão que nós estamos vendo aqui em Mateus. João vai mais profundo e aumenta o diálogo. Veja comigo João capítulo 6, verso 26. Coloca para nós, por favor. Olha o que João diz. É essa multidão, essa gente que estava diante dele. Olha o que diz o texto. João capítulo 6, verso 26. Jesus, entendendo que aquele povo, aquela multidão estava procurando ele, ele diz, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês estão me procurando é pelos pães, pelas coisas que eu posso fazer para vocês. Vocês não estão me procurando pela a motivação correta. Vocês estão me procurando porque eu posso alimentar vocês, porque eu posso suprir as necessidades físicas de vocês. Jesus aqui, na verdade, dá uma dura neles, porque Jesus entendia e compreendia as motivações do coração daquela gente. E foi por isso que Jesus disse para eles, olha, vocês me procuram, não pelas coisas certas, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Essa, na verdade, é a realidade. Muitos ainda hoje, tristemente, a nossa postura, quero trazer isso para nós. Nós vemos em Jesus alguém que nos ajude apenas com as mazelas do tempo presente e material. Quer ver uma prova disso? Basta o Senhor apertar, basta o Senhor tirar a nossa saúde, que no instante a gente aprende a orar, a gente vira crente. É só o Senhor mexer no nosso bolso, na nossa saúde, que a gente vira crente. A gente aprende a orar, a gente aprende a buscar Ele, porque a gente procura Ele por essas coisas. A gente não tem essa disposição de procurar Ele pelas coisas realmente que importam. Nós somos como essa multidão, muitas vezes, que procura Jesus pelas coisas que Ele pode dar para nós, pela ajuda que Ele pode nos dar com as mazelas do tempo presente e material da nossa vida. Por isso nós temos dificuldade de procurar pelas razões realmente reais. Ora, a multidão estava procurando Jesus porque elas enxergavam suas necessidades. O texto diz que Ele trouxe consigo coxos, aleijados, cegos, mudos. Era fácil perceber as mazelas delas. Agora, quantos enxergam sua verdadeira doença e necessidade? Se nós não tivermos uma doença física, todo mundo acha que está tudo de boa. Está tudo bem. Está tudo mil maravilhas. Estou trabalhando, estou com saúde, estou vivendo a minha vida, está tudo certo. A verdade é que nós temos muitas facilidades em perceber as nossas enfermidades,
as nossas necessidades físicas, temos uma extrema facilidade de perceber essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós somos extremamente míopes e cegos para perceber as nossas necessidades e fraquezas espirituais. De tal maneira que, às vezes, se alguém nos disser, a gente fica até com raiva. De repente, se alguém disser isso para nós, a gente fica até com raiva. Porque nós temos dificuldade de perceber as nossas necessidades espirituais. E é por isso que nós não procuramos o Senhor como deveríamos, com a motivação que deveríamos, com a proposta que deveríamos, porque não percebemos isso. Não temos a mesma facilidade de perceber as nossas doenças físicas, as nossas necessidades. E por isso que muitos de nós morrem espiritualmente. Muitas vezes somos como a igreja de Corinto. Uma igreja que morria na sua falta de espiritualidade. Porque não consegue reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade espiritual. E como não consegue reconhecer, não busca. Não busca. Não busca o Senhor pelas razões corretas. Aí, às vezes, o Senhor quer nos ensinar isso. Aí Ele aperta. Aí Ele nos aperta. Nos dá uma doença. Nos coloca em situações adversas. Mas é muito ruim esse tipo de relação. Da gente aprender o valor de estar na presença de Deus somente quando as coisas são apertadas, quando são tiradas de nós. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, quantos enxergam a sua verdadeira doença? O texto diz que vieram a ele multidões, porque reconheciam suas necessidades físicas e materiais. Por que as multidões não vão ao Senhor em reconhecimento das suas necessidades espirituais? A verdade é que elas são cegas. Se o Senhor, se o Espírito Santo que nos convence não nos mostrar isso, nós iremos perecer em nossa fragilidade. Por isso que nós devemos ser muito sinceros quando oramos ao Senhor. Senhor, me mostra. Nós devemos orar como salmista. Sonda-me, Senhor. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não consigo perceber. Eu sou cego para perceber essas coisas em mim mesmo. Por isso, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E me guia, Senhor, pelo caminho eterno, pelas coisas que me faz enxergar o que eu preciso enxergar. Por isso que momentos como esse são momentos valiosíssimos, porque são momentos que Deus fala conosco, momentos em que nós abrimos as Escrituras, como disse Tiago, é como se o Senhor nos oferecesse um espelho, aquele espelho que reflete a nossa alma, que mostra-nos por dentro quem somos. E o Senhor nos faz isso não simplesmente para passar em nosso rosto a nossa deformidade, mas Ele faz isso para que possamos corrigir, para que possamos ir a Ele, para que Ele possa tratar das nossas doenças de alma, que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum terapeuta poderá consertar. Somente o Senhor Jesus tem a capacidade de mudar a nossa alma, de mudar-nos por dentro. Ele é o único capaz de fazer isso. Essa multidão é o reflexo de toda a nossa geração, de uma geração que dá uma ênfase exagerada naquilo que é exterior. Uma geração que dá uma ênfase muito grande naquilo que é exterior, em detrimento daquilo que é interior. Gastamos tantos esforços para manter o exterior, quando não mexemos nada para limpar, para tratar aquilo que é interior. Nós damos uma ênfase exagerada, por exemplo, na estética. Por que fazemos isso? Porque os nossos valores são invertidos. Por isso que nós temos tanta facilidade de todo dia estar nas academias. Mas não vem um culto de oração, não vem escola bíblica dominical.
ora em casa morrendo, e quando ora, mas é fitness. É fitness. Corpo saradíssimo, mas a alma deformada. Ou seja, o que vale é a estética. E nós já vimos o que foi que Jesus falou sobre isso. Mas ele ainda vai falar mais à frente sobre isso. Bonito por fora e podre por dentro. Esses eram os fariseus, os sepulcros caiados. Bonitos por fora e podres por dentro. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Essa é a multidão que vai ao Senhor pelas coisas exteriores, pelo que é físico, pelo que é material. É interessante, olha a resposta que Jesus dá. Bota lá o texto lá de João capítulo 6, verso 36, que a gente leu lá, por favor. Volta para aquele texto lá de novo. Não, foi o 36 não. Foi o 40 foi o 26. Foi o 26? Foi, 26, por favor. 26. Que ele falou da questão dos pães, ele disse, olha, vocês estão me procurando não pelas coisas certas, mas porque comeram dos pães e vos fartaste. Aí ele vai dizer no verso 27, agora passa o 27, olha o que ele diz. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha a recomendação que ele dá. Trabalhem não pelas coisas que perecem. A busca de vocês, a labuta de vocês é por essas coisas que... Mas olha, trabalhem, se esforcem, na verdade, pelas coisas que têm conotações eternas. Vocês se desgastam demais pelas coisas físicas aqui, e Jesus ensina isso por diversas maneiras, em diversos momentos. Jesus vai falando isso, ele vai dizendo, olha, não sei se vocês lembram do texto de Mateus, capítulo 6. Coloque para nós, Mateus, capítulo 6, a gente já viu isso aqui nos sermões. A partir do verso 19. Ele diz, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Perceba, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Perceba as dinâmicas que Jesus vai fazendo, né? Ele vai nos ensinando isso, olha, nem só de pão viverá o homem, trabalhe não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele vai nos dando perspectivas para além das coisas materiais, visíveis, palpáveis, externas. O Senhor vai nos ensinando a cultivar aquilo que é interno. Não que nós devemos desprezar o cuidado, por exemplo, com o nosso corpo, não é isso. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Coloque para nós, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Ele vai falar, olha, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Perceba, não que não seja importante, mas é pouco proveitoso comparado à piedade. Ou seja, para o Senhor, muito mais vale uma vida piedosa, que cuida da sua alma, da sua integridade diante de Deus, do que o exercício físico que produz um bem-estar em nosso corpo. Então perceba como Jesus vai ensinando isso, como ele vai nos ajudando a lidar com isso, certo? Jesus, na verdade, está nos redirecionando para o alvo principal de nossa busca. O alvo principal de nossa busca. Devemos buscar ao Senhor, sim, quando estamos doentes, precisando de ajuda física, o Senhor opere em nossas vidas, devemos fazer isso.
mas devemos fazer muito mais pelo cuidado das nossas almas, pela nossa vida piedosa, pela expectativa que o Senhor coloca em nossas vidas. Nós devemos buscar muito mais com essa conotação, porque é assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor nos convida. Essa é a forma que Ele nos redireciona para o lugar correto. Voltemos nós para o texto, e é interessante como o texto ele vai caminhando. Mateus encerra o capítulo 15, relatando outra multiplicação. Nós já vimos isso acontecer antes, e aqui tem algumas diferenças, né? A quantidade de pessoas, né? Mas são milagres semelhantes. Nós já vimos, e eu não vou me deter aqui, porque a gente já passou um tempo, agora recente, meditando exatamente nessa multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que eu quero destacar desse episódio, e eu acredito que essa tenha sido também a razão pela qual ele colocou, versículo 33. Diante de toda aquela gente que lá estava, e que Jesus disse que estava com compaixão, porque não queria despedi-las, porque elas estavam sem comer, olha o que os discípulos disseram. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Dá vontade de você pegar os camaradas desses. Rapaz, não é possível um negócio desse. Não é possível. Mas não faz nem... Mas o Senhor acabou de alimentar mais de 10 mil pessoas nesse instante, faz bem pouquinho tempo. E os camaradas fazem uma pergunta dessa. Perceba como Jesus tem paciência com a gente. Pelo amor de Deus. Estão ele de novo aqui. E não termina aqui não. Aqui no capítulo 16, eles fazem outra pergunta besta dessa. Eles fazem exatamente outra coisa dessa. Olha aqui o capítulo 16. Vamos já chegar lá. Mas olha aqui, olha só um pouquinho para frente. A partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Rapaz, o tempo todo nisso. Mateus faz questão de botar esse negócio aqui, porque ele quer mostrar, nos alertar, como nós esquecemos com facilidade aquilo que não deveríamos esquecer. Gabriel, quando pregou no texto de Tito, ele pregou no texto que começava com a ideia de lembrar. E Paulo escreve para ele dizendo para lembrar. Nós temos um problema terrível e precisamos estar constantemente sendo lembrados. Você já parou para pensar por que o Senhor disse que a gente deveria ceiar? Por que é uma ordenança? A ordenança tem um objetivo. Lembra do texto? O texto lá, toda vida que a gente come do pão é em memória de mim. A gente faz isso para lembrar, para não esquecer dele. Ele teve que nos dar uma ordenança para a gente nunca esquecer dele, do que ele fez. Então, quando a gente celebra a ceia, a gente se lembra do que ele fez. Porque nós temos uma capacidade de esquecer das coisas que não deveríamos esquecer. E às vezes nos lembramos de coisas que deveríamos ter esquecido, mas fica em nossa mente. Então perceba, existem verdades de Deus que precisamos estar constantemente lembrados. Portanto, não se ire quando alguém disser alguma coisa para você, eu já sei disso aí, sabe, mas esquece.
Sabe, mas esquece. Seu coração é desesperadamente corrupto e precisa ser constantemente lembrado da verdade de Deus. Por isso que Deus disse, leia a Bíblia todo dia. Medite nela todo dia. Ah, eu já li a Bíblia toda, leia de novo. E de novo, porque você esquece amanhã. E nós precisamos estar constantemente em contato com as verdades de Deus para não esquecermos dela. Para não esquecermos dela. Mateus encerra este relato para nos alertar de quão facilmente nós esquecemos do que não deveríamos esquecer. E dentre tantas verdades que foi dito aqui, eu quero refrisar esta verdade que você já ouviu. Que o Senhor se importa muito mais com o interior do que com o exterior. Quero lhe lembrar disso. E a pergunta é, você tem cuidado mais do interior ou do exterior? Foi bom ter lembrado? Agora você vai orar e pedir ao Senhor que lhe ajude a pôr em prática essa verdade de que você precisa cuidar muito mais da sua alma do que com a sua aparência. Porque no final, o Senhor olha não para essa tua carinha bonita, mas para o teu coração. É para lá que Ele olha. E é para lá que Ele, e é por meio dele que Ele nos julga e nos sentencia. Então, coloca diante dele agora tua vida em oração e não esquece dessa verdade.